Sempre me disseram que para enriquecer eu precisava trabalhar mais, me esforçar mais, fazer mais. E por muito tempo eu acreditei. Acordava cedo, corria atrás, me esgotava e continuava no mesmo lugar. Foi quando eu percebi que o problema não era o que eu fazia, mas quem eu era enquanto fazia. O meu estado interno estava programado para a escassez, e enquanto eu não reescrevesse esse código, nada lá fora ia mudar. Foi aí que eu descobri a simulação mental, não como uma visualização vazia, mas como um estado neurológico e químico real. Eu comecei a treinar meu cérebro para viver uma realidade que ainda não existia, e quanto mais eu me sentia dentro dela, mais ela começava a se aproximar. Era como se eu estivesse enganando meu cérebro, mas na verdade estava libertando ele da prisão do passado. Você não precisa ver para acreditar, precisa acreditar até que veja, porque o cérebro não distingue o que é real do que é intensamente imaginado. E se você for capaz de sustentar o sentimento de abundância antes que ela chegue, ela não tem escolha, ela vem, porque agora você se tornou compatível com ela. Você virou a causa e não mais o efeito. Essa virada não foi teórica, foi visceral. Me vi chorando durante uma meditação porque pela primeira vez senti a plenitude de algo que ainda não tinha acontecido. Meu corpo se alinhou com o futuro, e esse alinhamento foi o gatilho que começou a atrair exatamente aquilo que antes parecia inalcançável. Foi quando parei de esperar e comecei a ser. E é sobre isso que vou falar. Sobre o ponto exato em que você deixa de reproduzir o passado e começa a criar o futuro. Sobre a simulação que transforma sua mente em um campo magnético de riqueza. Porque quando você engana o cérebro, é aí que ele finalmente acorda. A maioria das pessoas acredita que está tomando decisões no presente, mas a verdade é que estão apenas repetindo o que já conhecem. Elas acordam com os mesmos pensamentos, que geram os mesmos sentimentos, que conduzem aos mesmos comportamentos. O cérebro, nesse ciclo, se torna um reflexo do passado. É como viver um ontem eterno, onde nada realmente novo acontece. E isso explica por que tantos continuam presos nas mesmas condições. O corpo, condicionado por anos de experiências emocionais, aprende a sentir antes mesmo que você pense. Ele se antecipa à mente. É como se cada célula dissesse: eu já sei o que você vai sentir hoje. E com isso, o presente se torna uma repetição automática do que já foi vivido. Não há criação possível quando tudo é previsível. O agora vira apenas uma continuação inconsciente do que já passou. O problema é que o cérebro não diferencia o que você imagina daquilo que realmente aconteceu. Se você revive uma memória com intensidade suficiente, seu corpo responde como se estivesse naquele momento. Você produz os mesmos hormônios, os mesmos sinais, as mesmas sensações, e essa química reforça a identidade antiga. Você diz que quer mudar, mas continua operando no mesmo programa emocional. Só que toda criação exige um estado diferente de ser. Não dá para manifestar a abundância pensando como alguém que só conhece a falta. O cérebro precisa ser treinado para operar fora do campo conhecido. Isso significa se tornar consciente dos pensamentos automáticos, interromper o padrão emocional repetitivo e ensinar o corpo a sentir algo novo. Parece simples, mas é profundamente desafiador, porque vai contra tudo que você vem repetindo há anos. Enquanto você não romper essa identificação com o passado, o futuro vai continuar sendo só uma versão atualizada dele. E não é o universo que está te bloqueando, é o seu estado interno que não permite o novo entrar. Quando entendi isso, tudo mudou, porque percebi que para criar uma nova realidade, eu precisava primeiro ser uma nova realidade. E esse é o verdadeiro poder da mente. O corpo humano é uma máquina bioquímica incrivelmente precisa. Mas quando essa máquina fica viciada em emoções negativas, ela se torna sua pior inimiga. Emoções como preocupação, frustração e medo disparam sinais químicos que reforçam estados de sobrevivência. E nesse estado, você não pensa em criar, você pensa em sobreviver. Prosperar se torna biologicamente impossível. A escassez não é apenas uma ideia, é uma sensação. Ela se expressa no aperto no peito, na tensão muscular, na respiração curta.
Seu corpo aprende a associar essa química com segurança. Você se acostuma a viver no limite, achando que isso é realidade. Mas o que é real para você é só o que o seu corpo aprendeu a sentir repetidamente. E enquanto ele estiver confortável no desconforto, nada muda. Eu percebi que o corpo pode se tornar literalmente viciado em emoções de baixa vibração. Ele clama por elas. Quando começa a se sentir calmo, seguro ou confiante, parece que algo está errado. Surge a ansiedade, a autossabotagem, o impulso de voltar para o conhecido. E o conhecido, para muitos, é a escassez, porque viver em abundância exige uma química nova, e o corpo ainda não sabe lidar com ela. Para transformar isso, você precisa reeducar o seu corpo, ensinar, dia após dia, como se sente viver em segurança, em prosperidade, em plenitude. No começo, ele vai resistir, vai tentar te puxar de volta para o antigo eu. Mas com prática, constância e intenção clara, você começa a liberar uma nova assinatura eletromagnética. E essa assinatura atrai realidades compatíveis com ela. Não se trata só de pensar positivo, isso é raso demais. É sobre reconfigurar o seu sistema nervoso, sair do piloto automático da escassez e ensinar o corpo a não reagir, mas criar. A riqueza começa como um estado interno, e enquanto sua química estiver alinhada com o medo, o universo só vai te responder com mais motivos para continuar sentindo isso. Um dos maiores saltos que dei na minha vida foi quando parei de lembrar o passado e comecei a lembrar do futuro. Parece estranho, mas é exatamente isso que acontece quando você visualiza com intenção. O cérebro, ao se concentrar em uma imagem interna com emoção elevada, começa a registrar aquilo como uma experiência real. Você começa a instalar uma nova memória antes mesmo que o evento tenha acontecido. E isso é criação pura. A maioria das pessoas está programada para lembrar da dor, do fracasso, do abandono. Mas toda vez que você revive uma memória negativa, reforça os mesmos caminhos neurais. O desafio é instalar uma imagem futura com tanto detalhe emocional que o cérebro comece a acreditar nela. Quando você sente, de verdade, a emoção de algo que ainda não viveu, começa a treinar o corpo para se acostumar com o novo. E isso muda tudo. Criar uma memória do futuro exige prática, presença e intenção. Não basta imaginar por 2 minutos e voltar para o modo automático. É preciso entrar em coerência, alinhar mente e coração e permanecer ali tempo suficiente para que algo mude dentro de você. Porque, na verdade, a mudança não está fora, ela começa na sua biologia. O corpo precisa aprender como é viver essa nova realidade antes que ela chegue. Quando você domina esse estado interno, começa a agir, pensar e sentir como se já fosse aquela versão futura. As decisões mudam, as oportunidades surgem. O que antes parecia impossível começa a parecer natural, porque você já é aquele ser. O universo, então, só precisa alinhar o externo com o que você já criou no interno. E é isso que muitos chamam de milagre, mas é neurociência aplicada com intenção. Eu vivo dizendo, não é sobre visualizar para fugir do presente, mas para moldar o futuro. Você não ignora a realidade atual, você apenas decide que ela não é tudo o que existe. E quando você se torna mais familiar com o futuro que deseja do que com o passado que te aprisiona, o campo começa a se reorganizar. O invisível começa a se tornar visível e o impossível inevitável. Pouca gente gosta de ouvir isso, mas a escassez pode virar um vício. E eu não estou falando de um vício metafórico, é bioquímico mesmo. Seu corpo se acostuma com a química da reclamação, da frustração, da ansiedade por não ter. Você não percebe, mas passa a buscar situações que reforcem esse estado. E quando algo bom acontece, você desconfia, porque o sistema quer voltar para o conhecido. A pobreza, muitas vezes, não é só uma condição externa, é uma identidade. Você começa a se definir pelo que não tem. Cria narrativas, justifica a falta e, sem perceber, constrói um eu baseado em carência. Esse eu se torna confortável, familiar, e abandonar isso parece ameaçador, porque para muita gente, ser próspero seria se tornar outra pessoa, e o corpo, viciado na velha imersão, resiste. Eu já vi pessoas que estavam a um passo de mudar tudo, mas recuaram.
Não porque faltava oportunidade, mas porque internamente ainda estavam presas ao padrão da escassez. Elas sentem um desconforto profundo quando as coisas começam a dar certo. E esse desconforto as sabota. É como se o corpo gritasse: "Isso não é seguro, volta para o que a gente conhece." E elas voltam. A chave está em perceber que essa falta virou um ciclo químico. E como todo vício, ele precisa ser quebrado com consciência e consistência. Não é sobre ganhar mais dinheiro ou ter mais coisas. É sobre deixar de ser o tipo de pessoa que precisa da falta para se sentir viva. É sobre romper com o padrão de dor que virou identidade e ensinar o corpo a viver sem o drama da escassez. O que me libertou foi entender que a abundância não é algo que você conquista, é algo que você permite. E para permitir, você precisa se desapegar da versão antiga de si mesmo que sobrevive na falta. Porque, enquanto você se identificar com a pobreza emocional, o universo vai continuar te entregando motivos para sentir o que você já conhece. E o que você conhece é a falta. Existe um momento em que o corpo deixa de ser apenas o veículo e passa a comandar a sua vida. É quando ele se torna a mente. Toda vez que você repete uma emoção, um comportamento, uma reação, está ensinando ao seu corpo como pensar por você. E ele aprende rápido. Depois de um tempo, não é você que sente raiva. É o corpo que dispara a raiva automaticamente, mesmo sem motivo claro. A maior armadilha disso tudo é que o corpo começa a se antecipar. Ele sente antes que você pense. Ele age antes que você decida. Ele reage antes que você perceba. Quando isso acontece, sua liberdade foi sequestrada pela programação emocional. Você vira refém de impulsos antigos. E toda tentativa de mudança é sabotada por um sistema que aprendeu a sobreviver desse jeito. Mas o cérebro é plástico. E isso quer dizer que você pode reprogramar esse sistema. Como? Através da simulação mental. Quando você visualiza com emoção elevada e permanece nesse estado com consistência, começa a ensinar o corpo uma nova química. Você instala uma nova memória, mesmo sem a experiência externa. E essa memória, repetida o suficiente, se torna um novo padrão emocional. É como atualizar o software do corpo. A cada visualização, você envia um sinal diferente. A cada prática diária, o corpo aprende uma nova sensação. E se sente isso todos os dias, isso vira você. Suas células começam a responder de forma diferente. Seus genes expressam outra química. A biologia muda e a realidade, como reflexo, muda junto, porque agora você é outra pessoa. Quando eu entendi que o corpo podia ser treinado como um instrumento e não mais um sabotador, tudo ficou mais leve. Percebi que a prática não é só mental, é celular. E quanto mais você ensina ao corpo quem você quer ser, mais ele colabora com seu futuro. O que antes era reatividade, vira coerência. O que antes era impulso, vira intenção. E o novo eu, de fato, começa a existir. Durante muito tempo, acreditei que mudar minha vida era uma questão de pensar diferente. Mas pensar sozinho não é suficiente. O universo não responde ao que você pensa, ele responde ao que você emite. E a emissão não vem da mente racional, vem do coração, da vibração emocional. Sentir é o código da criação. E se você pensa prosperidade, mas sente medo, o que prevalece é o medo. É a emoção que dá cargo ao pensamento. Um pensamento sem emoção é apenas uma ideia solta no campo. Mas quando você sente gratidão, alegria ou certeza em relação ao que deseja, você magnetiza aquela realidade. Você cria coerência. E coerência é ressonância. Você começa a vibrar na mesma frequência daquilo que deseja atrair. E aquilo que vibra igual se atrai. A física quântica já mostrou que tudo é energia. E a energia se organiza por frequência. Não se trata de mágica, mas de alinhamento. Se você quer uma realidade nova, precisa emitir uma assinatura vibracional compatível com ela. E isso só acontece quando o sentir acompanha o pensar. O coração se torna o maestro e a mente, o instrumento. É essa harmonia que colapsa a onda. Eu costumava repetir afirmações todos os dias, mas sem emoção. Nada mudava. Até que percebi. Eu dizia, sou próspero, mas sentia escassez. Eu pensava, abundância, mas vivia em alerta. Meu campo estava desalinhado. Foi quando comecei a cultivar emoções elevadas,
deliberadamente. Não para forçar o universo, mas para me tornar receptivo a uma nova realidade. Quando você sente antes de ver, você envia um sinal quântico claro. Você prova que não depende do externo para ser interno. E o campo, sensível a essa coerência, começa a responder. Porque agora você não está apenas querendo, você já é. E é isso que transforma pensamento em realidade, possibilidade em evento vivido. Existe um ponto onde tudo se decide, um instante silencioso entre a intenção e a materialização. A física chama de colapso da função de onda. É quando a energia se transforma em matéria, quando a possibilidade se torna evento. Mas esse momento não é controlado pela força ou pelo esforço. Ele acontece quando há entrega total. Quando o ser está tão alinhado com o estado desejado que não há mais separação entre querer e ser. Muita gente trava porque quer controlar o como e o quando, mas o colapso só acontece no desconhecido. É preciso soltar a necessidade de prever, calcular e manipular. Quando você entra em estado de coerência, corpo, mente e emoção vibrando juntos, você emite um sinal limpo, e esse sinal é captado pelo campo. A resposta não vem quando você insiste, vem quando você está pronto para receber. O que impede o colapso é a dúvida. É pensar, e se não acontecer? Mesmo depois de visualizar com toda a força. Essa dúvida é um ruído vibracional. É como enviar um pedido e logo em seguida cancelá-lo. O universo não falha, ele apenas responde ao que você realmente vibra. E se você vibra impaciência, medo ou ansiedade, ele entende que você ainda não se tornou o que deseja. Eu aprendi a perceber quando estou no estado certo. Não é euforia, não é pressa, é uma presença profunda, uma confiança silenciosa. Não há mais expectativa, só certeza. E nesse espaço, tudo começa a se mover. O telefone toca, a ideia surge, a oportunidade aparece, não por mágica, mas porque eu saí do caminho e deixei o universo trabalhar. E isso é criação em seu estado mais puro. O colapso não exige esforço, exige alinhamento. Quando você sente com tanta clareza o que ainda não aconteceu e vive como se já fosse real, você muda a informação que emite. E essa nova informação reorganiza o campo. Porque agora você não está apenas querendo, você já é. E é isso que transforma pensamento em realidade, possibilidade em manifestação, desejo em experiência vivida. Criar é fácil. Manter o estado de criação é que exige disciplina emocional. Porque o mundo vai te provocar, te testar, te puxar de volta para o antigo eu. E se você não estiver presente, volta mesmo. A mente começa a duvidar, o corpo volta aos velhos sentimentos e a nova realidade se dissolve. É por isso que tanta gente dá um passo para frente e dois para trás, porque não sustentam um novo estado interno. A riqueza, antes de ser um saldo bancário, é um estado de ser. Você precisa aprender a acordar todos os dias com a energia de alguém que já vive em abundância, mesmo que ainda não veja nada, mesmo que as contas estejam vencendo. Porque se você só sente riqueza quando ela chega, você continua sendo um reflexo do mundo, e não um criador dele. Eu tive que treinar minha mente como um atleta treina o corpo. Todos os dias, visualizar, sentir, agradecer como se já fosse real. Porque o verdadeiro milagre não é o que acontece fora, é o que acontece dentro. Quando você muda por dentro, o externo tem que acompanhar. Não é lei mística, é lei do campo. Você se torna magnético para aquilo que vibra igual ao que você já sente. Mas a manutenção desse estado exige consciência contínua. Porque o velho eu está sempre à espreita. Uma frustração, um comentário, um contratempo e pronto. Você volta para o padrão antigo. Por isso eu ensino, não importa o que acontece lá fora, o seu trabalho é manter o novo você vivo aqui dentro, todos os dias. Até que ele não seja mais novo, seja natural. Porque é exatamente nesse ponto, quando você não está mais esperando,
que tudo começa a chegar. Você não precisa mais do resultado para se sentir bem. E porque você se sente bem, o resultado chega. Esse é o paradoxo. E também a chave. O novo eu não espera pela abundância. Ele é a abundância. E por isso, ela vem. Se tudo que você sente hoje é fruto do que pensou ontem, então tudo que você sentir agora pode ser o início de uma nova realidade. Você não precisa ver para acreditar. Precisa acreditar até que veja. Escreve essa frase nos seus dias, nos seus pensamentos e principalmente nas suas emoções, porque é aí que tudo começa a mudar. O novo você já existe. Só está esperando você permitir que ele viva.